Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29. E nós vamos ler os versículos do capítulo 29 do livro de Jeremias, os 14 primeiros versículos. Jeremias 29, versículos do 1 ao 14. A minha tradução, ela começa assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminua aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês,
diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês, e eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu o dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Diga amém, amados. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é sobretudo atual. Ela nos ensina a tempo e fora de tempo. Essa é uma palavra escrita pelo profeta Jeremias, ainda em Judá, enviada de Jerusalém para a Babilônia, onde seus irmãos estavam, contra a sua vontade, cativos, levados, presos àquele lugar, para uma temporada de Deus, uma tratativa de Deus, um aperfeiçoamento de Deus para aqueles que estariam sendo preparados para uma volta diferente. Estamos num contexto onde esse reino do sul foi invadido por Nabucodonosor. Utensílios do templo foram levados para a casa desse monarca. E essa cidade, ela foi invadida. O rei entrega o controle de Judá na mão de Nabucodonosor. E ele escolhe a liderança dessa cidade. Os homens da lei, os sacerdotes, os príncipes, nobres e todos aqueles que tinham uma profissão, que eram hábeis em seus trabalhos e eram bons naquilo que fazia, como mão de obra para o serviço do reino de Nabucodonosor. Muitos cativos são levados à Babilônia. E na Babilônia eles recebem uma carta do profeta Jeremias para instruções de Deus. Essa carta está trazendo para nós também nessa noite instruções de Deus. Por isso, me sugeriu esse tema, e diante dos momentos que estamos vivendo, para que a gente tire lições contemporâneas, para que a gente tire lições nesse momento em que estamos vivendo, a partir desse tema. A palavra de Deus para seu povo em um mundo perverso. Então a palavra de Deus sendo direcionada para mim, para você, para a igreja do Senhor, para o seu povo. Exatamente no tempo em que estamos, em um mundo perverso. Em um mundo de desajustes em todas as áreas emocionais, porque as pessoas perderam o sentido da felicidade, e a felicidade são projetadas, às vezes, fora da necessidade. As felicidades, elas são estímulos de uma geração puramente influenciada. Estamos vivendo num mundo perverso porque há também desarmonia nos recursos. Temos comida suficiente para o sustento de toda a terra, mas desequilibradamente, poucos comem muito e muitos comem nada. Há um distúrbio, há um desequilíbrio dos recursos. Estamos muito focados em atingir certas conquistas tecnológicas, mas conquistas muito simples, como a erradicação da miséria, ela parece estar muito longe. Então é uma carta, é uma palavra direcionada para o povo de Deus na terra nessa noite, diante de um mundo perverso. Se olharmos no capítulo 29,
ele na verdade segue acontecimentos do capítulo 27 aqui, desembocando nesse texto. Essa palavra enviada por Jeremias a pessoas que ele considerou confiáveis para levar essa primeira carta. Se a gente olhar para o capítulo 28, tudo isso começa exatamente com a pessoa do profeta Ananias. Ele, um homem que estaria sendo o representante de um conjunto de profetas que agiam de forma profissional. E a gente não pode ver muito distante, porque a gente vê algumas similaridades nos dias atuais. A gente percebe que algumas coisas, elas são em nome de Deus apenas do coração do homem. Elas são em nome de Deus, mas partindo de uma gênese de vontade humana. Onde Deus diz para todos nós: não falei isso, não enviei isso, não disse isso. E estamos exatamente no momento onde a gente precisa fazer a distinção entre aquilo que a gente está ouvindo, que de fato é de Deus, onde aquilo que a gente está ouvindo da boca de muitos profetas, das quais não é de Deus, mas a gente quer ouvir mesmo assim. Palavras prontas, preparadas para exatamente massagear o ego da igreja, colocar a igreja num nível de felicidade, de alegria, sem transformação. Esse povo está na Babilônia para ser transformado, para quando voltar, ter uma outra leitura a respeito da vida. Ananias é um profeta aqui, profissional. Ele é um motivador, um animador de palco, um coach nos dias atuais. Motivar, estimular, trazer vigor e alegria, a partir de palavras que são ditas de sua própria alma e seu coração, mas que não são de Deus, mas insiste em dizer que são de Deus. E temos nesse contexto o incidente que vai corroborar com esse envio dessa carta. Eles estavam mandando mensagens para os irmãos do cativeiro com uma perspectiva errada. Eles estavam dizendo para aquele povo da Babilônia que não construíssem nada, não criasse raízes naquele lugar, não fizesse prosperar, porque rapidamente Deus os traria de volta. A punição diante dos invasores seria tremenda. Que Deus iria, num momento anterior à invasão, punir todos os reinos como tinha feito aqueles que ameaçaram invadir a cidade. Deus, com mão forte, iria destruir todos os inimigos, que a cidade continuasse exatamente no curso e na correnteza das suas ideias e seus movimentos e suas ações, que Deus não permitiria. E de fato, amados, Jeremias tem por essa cidade, andando por ela, profetizando juízo de Deus, de modo que a gente possa refletir nos dias de hoje. Deus, Ele é um Deus galardeador, abençoador, e Ele deseja a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa plenitude em todas as áreas físicas, emocionais e financeiras também. Mas sobretudo, se todas as coisas que provêm da mão de Deus é para nos trazer paz, alegria e bonança, porque de fato nós não possamos compreender que aquilo que Ele nos abençoa é para a sua glória tão somente, por mais que a gente venha usufruir delas na terra. Essa é uma cidade onde as pessoas se envolvem nos mais emaranhados negócios, nas mais coisas perversas, a influência negativa de uma geração que está precisando de uma palavra de consolo para crescimento, numa geração rebelde, numa geração que
pouco conhece, mas vê muito, porque essa nossa geração tem muita informação disponível, mas exatamente isso, essas informações, elas não são bem dosadas para um devido crescimento, elas causam muito, confusão. Se cria-se a ideia de que se sabe tudo, mas na prática não se fez muito para exercitar aquilo que se sabe. Então é muita teoria e pouca prática. Jeremias teria profetizado, amados, durante vários anos, dramatizando sua mensagem ao levar um jugo que carregava em seu pescoço. Ele foi subitamente confrontado na casa de Deus. Ele entra na casa do Senhor e o profeta Ananias de Gibeão o confronta nesse momento com um grande show de fervor religioso. Ele faz um agito, trazendo mensagens muito positivas em face de uma realidade. Deus desgostoso com a sua igreja. Poderíamos fazer uma pergunta hoje para nós: será que Deus está gostando da maneira como a igreja está se conduzindo na terra? Essa tem sido uma igreja que promove a influência a partir da vontade de Deus, ou era uma igreja que está sofrendo influência a partir da vontade dos homens? Podemos dizer que fazemos, na verdade, tudo aquilo que Deus manda e não fazemos o que queremos, ou dizemos que fazemos mais aquilo que queremos e menos aquilo que Deus manda? Então, com um grande show religioso, ele contradiz totalmente a pregação de Jeremias diante de um grande ajuntamento dos sacerdotes e do povo. Ele clamou a falar em nome do Senhor dos Exércitos: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Assim ele dizendo, Deus está dizendo: eu quebrei o jugo da Babilônia. Não tinha nem acontecido a invasão, amado. Depois de passados 2 anos, eu tornarei a trazer os utensílios da casa do Senhor deste lugar que tomou Nabucodonosor. Agora Deus, através do profeta, prometendo trazer os utensílios que tinham sido levados no primeiro cerco. E ele dizendo a todos os cativeiros que estão lá, e todos os que desejavam ouvir essa palavra, Ananias pudesse ser de verdade, tivesse sinceridade. Mas não era sincero. Embora Jeremias, escutando esse confronto da negativa daquilo que Deus tinha dado para ele, ele percebe que Ananias está com malícia no seu discurso. Ele está decepcionado. Amados, por causa de testemunhos assim, muitos de nós têm decepcionado pessoas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não desanime, porque ainda tem homens comprometidos com esta palavra, capazes de sacrificar a sua própria vida, e muitos crentes que vivem pela ótica de Deus e não pela ótica dos homens. Podemos considerar, amados, que esses são profetas do otimismo, sem negar os desejos de Deus para a nossa vida. Eles estavam nem um pouco preocupados com os exilados. E a maioria desses profetas nos dias de hoje, eles estão preocupados com as suas demandas. Eles não estão preocupados, na verdade, de fato, com as necessidades espirituais da igreja. Eles estão preocupados com a mídia, onde a mensagem chega, se eles estão na crista da onda, na cabeça da onda, se eles estão divulgando a mensagem de modo que elas atraiam. E é evidente que multidões correm para toda a mensagem que há promessa de vitória. Amados, os cativos receberam essa cidade. Ela foi conquistada em 597 e os cativos receberam a captura, receberam
os primeiros confrontos de realidade, que nem sempre é animador. Pelo contrário, é desanimador. Quando as coisas chegam em nós, as lutas inesperadas, as coisas que não estamos... Há problemas que projetamos e podemos até mensurar, mas, na verdade, pensamos, planejamos, mas o realizar é de Deus. Há problemas que tentamos prever, essa é a realidade, mas de fato não sabemos. Mas há alguns problemas que não podemos pensar a respeito das possíveis consequências que podem acontecer diante de alguns desafios. Por exemplo, há um desemprego, vai faltar dinheiro para pagar as contas. Você tem uma ideia. Há uma enfermidade, você pode não ter o recurso para ser tratado. Você tem uma ideia, mais ou menos. Há algumas coisas que a gente não pode resolver, porque nos falta, a gente pode ter uma ideia, mas não sabemos. Às vezes estamos com uma enfermidade ou com uma circunstância muito difícil, uma depressão, uma coisa tão tremenda que nos é acometida, e não temos as condições, mas Deus chega. Essa é a palavra de Deus para o seu povo nessa noite, diante de um mundo perverso. Então, quando a gente começa a perceber que diante desse alvoroço todo, Jeremias responde exatamente para Ananias, depois de tudo que ele disse, pergunta: e aí? Ele diz: amém. Mas sabendo que Deus não estava nisso. Se alguma coisa for anunciada a você, simplesmente peça a Deus para confirmá-la, porque tão somente não faça do seu coração o primeiro lugar de habitar uma alegria daquilo que Deus não disse a você. Confie em Deus, porque por mais difícil que esteja sendo qualquer que seja a situação, Ele vai trazer tranquilidade, bálsamo, estrutura, conforto, força, vigor, ânimo, coragem. E você vai passar por isso. E a gente vai ver qual é o objeto dessa carta. Primeiro ponto, no versículo 5, quando ele diz assim para nós: construam casas e morem nelas. Exatamente o oposto. Não façam nada que prospere em terra estrangeira. Deus vai tirar vocês daí. A carta diz o contrário. Deus mandando dizer: vocês não vão voltar agora. Não é por aí. Vai demorar um tempinho. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer: construam casas e morem nelas. Construam casas aí na terra de Nabucodonosor e morem nelas. Vocês vão morar aí. Plantem pomares, cultivem, comam dele. Comam do seu fruto. Então, amados, Deus mandou um povo para o cativeiro, prisioneiro desse rei e desse reino da Babilônia. Manda o povo que ele ama para lá. Estranho quando a gente olha por essa ótica, né? Deus tira o povo e manda para um cativeiro. Deus, eu estou num cativeiro. A gente está cativo, né, amados? Estamos aqui, cada um na sua, dentro de casa. Eu estou aqui na igreja. Obrigado por essa oportunidade. Até a volta vamos estar por aqui. Mas vai ter um tempo que a gente vai estar junto. E aí é um tempo bom, que a gente vai cantar, né, juntos. Compartilhar de uma adoração, podendo tocar no irmão. Mas ele manda um povo para o cativeiro exatamente para fazer desse povo tratativas, cuidar desse povo lá, porque em Judá não seria possível. Esse povo lá em Judá estaria passando por todo o processo de contaminação. Portanto, se há uma prova e é um cativeiro, eu quero te dizer assim, a primeira coisa nessa lição que eu tiro aqui é que Deus toma o devido cuidado quanto às suas necessidades físicas. Você, na sua dificuldade, na sua luta, a palavra está dizendo no versículo 5 que Deus está mandando eles se cuidarem. Então,
todas as nossas necessidades físicas, as coisas que precisamos, Deus está dizendo, Ele toma conta de nós. Ele dá a primeira instrução: construam casas, cuide da sua saúde, não vá se expor à enfermidade, não vá por aí tomando a palavra de super crente e passando em todos os lugares que é possível você ter uma contaminação. Tenha muito cuidado. A gente não sabe, ao fundo, o que essa enfermidade gera para o futuro. Quais as consequências que ela vai produzir, se é uma simples gripe, ou se de fato é uma gripe que se transforma numa coisa crônica, que vai nos prejudicar num futuro. Vai faltar alguma coisa em nós. Então, todas as necessidades. Eu conversando com um irmão hoje, ele disse, eu sou autônomo, eu tenho dificuldades. Olha uma palavra de Deus aqui para você, meu irmão. Deus está dizendo, vai cuidar de você. Essa palavra de instrução, ela está associada a cuidados. Se Deus não tivesse preocupado primeiramente com as nossas necessidades físicas, Ele tinha dito, não construa nada aí, sabendo que eles iam passar um grande e longo período, décadas. Então Deus, Ele pega os exilados da Babilônia, e a primeira instrução é que eles estão naquele lugar cativos, embora não eram escravos, mas estavam capturados. Ele estava preocupado com a situação deles lá. Evidentemente que mesmo sendo livres, eles não podiam fazer tudo o que quisessem. Mas na verdade, Deus está dizendo que faria tudo para que os pudesse agradar. Amados, com o passar do tempo, alguns naquela cidade enriqueceram, frutificaram, passaram a ter posses, atingiram por recursos posições na corte. Às vezes Deus planta você num lugar que você não quer estar. E você quer estar num lugar que Deus não quer que você esteja. E você está exatamente com medo, ou está querendo exatamente agradar o seu coração e sair do lugar que é a sua bênção. E Deus quer te plantar no lugar, quer te dar dali, fazer você perceber o quanto tem de coisa para você fazer e trabalhar, e que Deus vai trabalhar a partir de você, vai trabalhar em você, e você vai ser uma árvore plantada à beira de um rio. Estação certa, você vai dar frutos, muitos frutos. Então, primeiramente, a lição desse versículo 5 para nós, simples assim, Deus toma cuidado quanto às nossas necessidades físicas. Quando a gente vai para o versículo seguinte, ele diz, case-se e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos de vocês, e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número, e não diminuam aí na Babilônia. Eu não quero vocês morrendo nesse lugar, sumindo a geração de vocês, desaparecendo a minha história na vida de vocês, porque eu quero vocês de volta melhor. Os que ficaram foram os que na verdade se perderam, mas os que foram para o cativeiro como presos, esses foram trabalhados, eles voltaram melhor. Como um cativeiro pode fazer uma coisa tão tremenda? Amados, já disse, estamos cativos em nossos lares, mas não estamos num cativeiro. Mas quando a gente voltar, a gente vai voltar muito diferente. Há muitas coisas que temos agora nesse momento de quarentena, avaliar, repensar, reposicionar as nossas ideias, melhorar a compreensão da perspectiva que temos do mundo, do evangelho que temos dentro de nós. Podemos fazer uma métrica do evangelho que temos dentro de nós, a partir de nossa própria perspectiva. E isso, aquilo que for
inadequado, Deus vai ajustar a medida certa para que você alcance a estatura de varão perfeito. Mas esse versículo está dizendo para que a gente cuide da próxima geração. Segundo ponto, planejem a próxima geração de pessoas que vão ser tementes a Deus. Então é a partir dos momentos que estamos vivendo de reflexão para pensar naqueles que vão vir fazer a obra depois de nós. Nabucodonosor levou pessoas importantes, líderes, como reféns, artistas, artesãos, pessoas especializadas em fazer trabalhos com as mãos. Ele reconheceu que em todas elas, essas conquistas, essas pessoas poderiam ser úteis. E Deus está aqui exatamente para, a partir dessas pessoas, dos capazes, dos que são não só teóricos, mas práticos, dos que têm a experiência exercida. Essa geração, ela tem uma capacidade de ter mais informação do que a geração passada, porque há muito disponível, mas é necessário saber o que fazer com tudo isso e adequadamente, de modo que Deus seja glorificado. Então é a partir das pessoas com uma experiência espiritual vivenciada, experimentada com Deus. Eu disse numa das pregações passadas que se você deseja ser instruído por homens espirituais, procure os que já foram provados e aprovados. Portanto, planejem a próxima geração de pessoas tementes a Deus. Eu desejo que a gente construa uma geração de adoradores com sinceridade diante de Deus. Então a palavra aqui não é uma palavra para desanimar o meu coração, é uma palavra para trazer a perspectiva do que Deus quer para nós. Então ele diz, primeiramente, tome o devido cuidado com as suas necessidades físicas. Depois ele está dizendo, eu assumo isso para te ajudar. E depois ele diz, planejem a próxima geração de adoradores, de pessoas tementes a Deus. Terceiro ponto, amados, cativos, levados para uma terra estranha, chegaram lá, estranharam a cultura, a comida, o lugar, as vestes, o idioma, estranharam muitas coisas. E Deus disse, olha, façam aí divisão de pessoas, vocês são melhores que eles, fiquem cada um na sua, façam seus grupinhos, se isolem e deixem esse povo para lá que é raça perdida. Foi isso que Deus disse? Então, amados, vamos à frente. O que diz o versículo 7? Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês encontrarão paz. Plantei você num lugar que você não queria estar, com muitos contrastes àquilo que você foi instruído. Deus não está dizendo aqui para esse povo, cheguem nesse lugar, se misture, se envolva, sejam aculturados nessa cultura, de modo que quando olharem para você, diga assim, não é mais crente. Não. Disse para chegar neste lugar e dar testemunho. Pergunta para a gente responder. Lá no meu trabalho, que tem contrastes, eu dou testemunho. No meio da minha família, que há contrastes, eu dou testemunho. Eu dou testemunho das minhas contas. Eu dou testemunho da minha vida. Eu dou testemunho de quem é que governa a minha vida. Então, um terceiro ponto. Sejam os melhores cidadãos possíveis no lugar onde vocês moram. A palavra diz, ore por essa Babilônia. Se orar pela Babilônia, difícil, né, amado? Mas é o lugar que, se você tiver plantado, para que tenha paz, para que
esse lugar tenha paz e você tenha paz. Isso traz aqui sérias avaliações. É estar plantado num lugar que às vezes a liderança desse lugar não é a que a gente quer. Mas a gente tem que ser obediente a ela. É quando as autoridades recomendam uma coisa e a gente, por não concordar que ela tenha segurança que está fazendo aquilo, não quer fazer. É quando há leis que a gente descumpre. É quando sutilmente a gente acha que está sendo passado a mão e aí vai partir para aquela sonegar imposto. Porque a cultura de sonegar é tranquila. O que o governo vê, não percebe, eu não pago. É ter dentro de você aquele âmbito de que não tem obrigações. É buscar não dar aquele simples testemunho quando entra num supermercado, vaga para idoso, você não põe um carro naquele lugar. São coisas muito simples, a partir de um Deus que cuida de nós, a partir de um Deus que confia uma geração a nós, e a partir de um Deus que quer que a gente testemunhe onde a gente está. A palavra nessa noite é para uma mudança maravilhosa. Então, a aderência desse povo a este princípio de lealdade a Deus e obedecer os governantes da terra é um dos motivos de sua sobrevivência na Babilônia e até os dias de hoje. Veja a história, perceba isso. Quarto ponto, olhando para o versículo 8 e 9. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: não deixe se enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, porque sempre sonham segundo o desejo de vocês. O que ele está dizendo aqui é exatamente aquilo que o nosso coração gosta. É que a gente gosta de um tipo de pregador, um tipo de profeta, um tipo de abençoador, que a gente só corre para os lugares exatamente que a gente só ouve aquela mensagem chocolate, aquela mensagem docinha, de não fazer nenhuma mudança. Ele está dizendo: não dê ouvidos a pessoas que trazem um testemunho diferente do que eu quero. Quarto ponto: não sejam facilmente agitados por rumores e rebeliões. Tem rumores, pessoas gerando dúvidas a partir de outras pessoas, sabendo de fato que aquilo não é fato, sabendo que aquilo não é verdade, gerando rebelião no seu coração e no coração do outro. Pessoas que têm a arrogância, o desejo de ser aquilo que na verdade Deus não projetou para a sua vida. Pessoas que não aceitam suas lideranças, pessoas que não aceitam as mudanças. É aquele cara que está muito capacitado, mas foi o outro que foi promovido. É quando a pessoa olha e se diz para: eu tenho mais capacidade do que essa pessoa, eu tenho mais aparência do que ela, eu sei mais que ela, mas é ela quem conquista, e eu não entendo, eu não aceito. Portanto, amados, a maioria das vezes, pessoas que não escutam a Deus primeiro, elas são agitadas por rumores de profetas e que geram rebeliões. Elas sempre sonham segundo o vosso desejo. A gente não pode sonhar nem desejar do jeito que a gente quer. Sim, pode, mas a gente tem que submeter, porque de fato, se esse sonho, desejo nosso for perigoso para a nossa vida, devemos antemão dizer: Senhor, esse sentimento tira de mim, eu não quero, eu abro mão dele, coloca no lugar aquilo que for melhor. Os falsos profetas, eles
florescer, eles florescem, eles crescem, eles aumentam exatamente por causa do encorajamento do povo. Então, a palavra de Deus está dizendo através de Jeremias para o povo da Babilônia: se a parte desses motivadores aí, sonhadores que levam vocês a desejarem coisas que eu não quero que vocês desejem. Amados, estamos insistindo nisso. Estamos insistindo em ter um evangelho extremamente flexível, fácil. Um evangelho comprado, barato, sem mudança e autoridade, sem espiritualidade genuína. O nosso coração se enfurece rápido porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito e o reino seja de Deus, mas a gente quer controlar ele. Não tem pastor na terra que tenha autoridade de controlar o reino de Deus. Não tem. Não tem um sacerdote. Amém, amados? Quinto ponto. Versículo 10 e 11. Quando ele diz assim: assim diz o Senhor. Aí Deus agora chegando e fechando a conta. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu os trarei de volta, cumprirei a promessa, trazendo-os de volta a este lugar que eu mandei vocês ir. Eu é que sei pensamentos que tenho de vós. Quem tem de fato o pensamento correto a respeito de nós mesmos, não é a pessoa que mora vizinho, a esposa, o marido, não é o amigo, o melhor amigo, não é o chefe, não é você mesmo. Mas sim, Deus é quem tem verdadeiramente a resposta, que sabe as coisas a respeito de nós. É Ele que nos conhece. Eu é que sei pensamentos que tenho de vós. E Ele deixa muito claro que a partir de pensamentos de paz, não pensamentos de mal, para exatamente alcançar aquilo que Ele deseja em nós, para dar-lhes um futuro e esperança. Ele tem a visão correta para fazer a gente ter um futuro promissor, para a gente ter um futuro com plenitude, para a gente ter um futuro com Deus do melhor descanso possível, porque é Ele que sabe, meu irmão. Ele vai te dar o melhor futuro. Ele é quem vai colocar esperança no seu coração. Ele vai suprir, aumentar sua fé. E a partir das coisas que você não viu ainda, que Ele te prometeu, você vai até chamá-las à existência. E elas vão se realizar, porque as promessas de Deus não podem ser frustradas. Então, quinto ponto: vocês continuem exatamente debaixo da providência de Deus. Você está debaixo da providência de Deus. Ele está cuidando de você. Tenha convicção disso, diante de tudo que está passando. Não perca a sua esperança, não desanime. Não queira agora voltar atrás, desistir, desanimar. Continue na pegada que você está com Deus. No momento certo, nós estamos ficando um povo ansioso, perdendo a fé, não estamos mais crendo na esperança. E por último, onde está os versículos 12 e 14, amados irmãos, sereis achado por vocês, quando ele começa dizendo assim: que coisa linda, olha o que Deus está trazendo para você. Escuta bem. Então vocês me invocarão. Vamos invocar Deus nessa noite. Ele quer falar comigo e você. Amém. Se aproximarão de mim em oração. Que lindo isso. Ele está dizendo: eu os ouvirei. Você está orando? Estou orando há bastante tempo. Deus esqueceu de mim, não está me ouvindo. Está te ouvindo, filhão. Ele está te ouvindo. Ele está dizendo: e eu te ouvirei. Vocês me buscarão. Se vocês me buscarem de todo o coração, serei achado por vocês. Um encontro com quem já está nos esperando.
Ele é que está nos esperando, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Vai virar a situação. Creia. Eu congregarei de todas as nações, todos vocês que estão espalhados, eu vou juntar. Diz o Senhor, e trarei vocês de volta a um lugar onde eu mandei para o exílio. O lugar que eu estou aqui é o lugar da presença de Deus. Ele tem planos para as suas vidas, é o 6º ponto. E farei mudar a vossa sorte, é o significado comum dessa frase. E isso significa particularmente a sorte de cada um de nós. E Ele vai restaurar essa terra. Amados, concluindo, os exilados foram instruídos a preparar para uma longa permanência. Então a sua oração, ela não vai acabar. Você vai orar, você não vai desistir dela e você vai conquistar. Procurar a paz é estar em bem-estar com sua vida, com sua família, com seu trabalho, com seus projetos. Procurar ter paz e orar. Não ser enganado por profetas do otimismo. Precisam entender o que Deus quer fazer no lugar onde você está. 4º, 5º ponto. E por último, sair de tudo isso com prosperidades de Deus. Aos olhos de Deus. Para o povo de Deus. Fazendo com que as coisas difíceis se transformem em coisas fáceis. A partir de coisas impossíveis, transformá-las em coisas possíveis. Diga amém, em nome de Jesus.